E a graça e a paz do Senhor Jesus em nome do seu coração. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Lembrando você de visitar a nossa página no YouTube, Pastor José Antônio de Paula. Você deixa ali o seu like, o seu pedido de oração, que nós estaremos orando, agradecendo ao Senhor ou colocando diante dele o seu pedido. Também lembrando você de compartilhar essa página com seus amigos, seus familiares, para que eles também possam ouvir uma porção da palavra de Deus. E caso você não seja inscrito, faça sua inscrição. Isso é importante. Além de você fazer sua inscrição, você deixar o seu like na nossa página. Convido você a meditar comigo em Lucas capítulo 19, versículo de 1 a 10. Pensarmos juntos no tema Ninguém está longe demais. Lucas, no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Lucas, no seu capítulo 19, versículo de 1 a 10, nós lemos: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maior ou maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce pressa, pois convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nós vemos no dia a dia que existem, podemos dizer, 2 tipos de pessoa. Há aquelas que se acham, se julgam tão boas, que não imaginam, sequer pensam que precisam da salvação. Já por outro lado, aquele tipo de pessoa que reconhece, assume que ela é má, e por ser ela uma pessoa má, uma pessoa ruim, ninguém acredita que ela pode ser salva. Em muitos momentos nem ela mesma crê. Mas eu posso dizer para você que ninguém está longe demais, porque o amor de Deus em Cristo Jesus alcança qualquer pessoa em qualquer lugar. O amor de Deus, ele é ilimitado. Não há fronteiras o qual o amor de Deus não possa agir, não possa atingir. E quando vemos aqui essa história de Zaqueu, cobrador de impostos, nós podemos ver aqui e imaginar que na história vista aqui, o amor de Deus em Cristo Jesus alcança o coração de Zaqueu de 2 maneiras, em 2 posições. A primeira posição, quando Zaqueu estava no alto, no topo da árvore. E assim são muitas pessoas que também, como Zaqueu, têm empoleirado, têm subido em árvores, árvores do orgulho, da ousadia, da presunção. E têm subido nesse tipo de árvore achando que por ali podem ver Jesus. E Zaqueu, quando subiu na árvore aqui, existia aqui um significado.
como nos traz do verso 2 ao verso 4 do capítulo 19. Ali vivia um homem rico, veja que era alguém de posse, chefe do cobrador de impostos, ou seja, alguém que tinha liderança. E para a época, era alguém que com certeza ludibriava as pessoas, enganava as pessoas, cobrando mais do que realmente deveriam. E o texto continua, no verso 3, ele queria ver quem era Jesus. Ou seja, somente queria ver. Sabe quem é aquela pessoa que reunia multidões? Mas ele não conseguia por causa da sua estatura, que era baixa, muito pequeno, e por causa da multidão que se aglomerava. Então o verso 4 diz, correndo na frente de todos, Zaqueu então subiu em uma figueira do mato, ou seja, uma figueira brava, para que pudesse então ver Jesus, pois sabia que Jesus estaria passando por ali. Interessante pensarmos que nesse texto Jesus, ao passar, e Zaqueu subindo então nessa árvore para ver Jesus, não é que Zaqueu subiu naquela árvore porque ele era um discípulo de Jesus. Não. Os discípulos de Jesus andavam com Jesus. Conheciam Jesus. Mas Zaqueu, assim como muitas pessoas, ele queria somente dar uma olhada em Jesus. Quem sabe dar uma olhada só por cima, no alto, subir no topo, para poder ver Jesus de cima para baixo. Matar a curiosidade, como muitas pessoas. E matando a curiosidade, poder fazer um juízo, ainda que superficial, de quem era Jesus, quem era o Mestre. E na realidade é isso que muitas pessoas têm feito ainda hoje. As pessoas quando vão a uma igreja evangélica, pela primeira vez, normalmente elas vão a convite de um amigo, um parente, elas vão lá para dar uma olhada, para conhecer, para matar a curiosidade. E parece que de uma forma milagrosa, de uma hora para outra, essas pessoas se tornam doutores no assunto, Nunca foram, mas de uma hora para outra parece que se tornam doutores no assunto e vem com a lista de coisas que elas não gostaram. Na igreja, nem tampouco dos crentes, como são chamados. É como se o culto que ela foi ali, esteve participando, culto dos crentes, fosse um culto que devesse ter a preocupação de agradá-lo. Mas não é este o objetivo quando se realiza um culto, quando se celebra um culto. O objetivo ali é agradar ao Senhor. Porque nós estamos ali como aqueles que estão ali para prestar um culto de louvor e adoração a Deus. E a palavra de Deus que é pregada, ela vem a falar ao nosso coração, transformar as nossas vidas. E Deus é aquele que está ali para assistir o culto que agora estamos prestando a Ele. Mas essas pessoas se julgam, então, pessoas que têm uma lista de reclamações, de indagações, quando saem da igreja. Nunca foram, mas vão pela primeira vez, então tem uma lista de questionamentos, de coisas que elas não gostam, achando que o culto é para agradá-los. Não, o culto não é para agradar pessoas, é para agradar a Deus. O culto é para confrontar pessoas, vidas, que precisam ser transformadas, mudadas, moldadas pela ação do Espírito Santo de Deus. Então o culto ali não é para massagear ego. A palavra de Deus não é para alisar, passar a mão na cabeça, mas é para mostrar para a pessoa que ela é uma pessoa pecadora e que sem Cristo só há um caminho para quem morre sem Cristo, não há outro. Então ali no culto, pode ter certeza que se você é uma pessoa que nunca participou de um culto evangélico, quando você adentrar uma igreja, você ali não vai ter o seu ego massageado, você vai ser confrontado com a palavra de Deus. Porque é o próprio Deus, através da sua palavra, usando pessoas para falar ao seu coração que você precisa ser transformado.
com certeza ali você não vai ficar de uma forma agradável, porque é o Espírito Santo de Deus confrontando a sua vida. Mas, assim como o amor de Deus pôde estar trabalhando, tratando a vida de Zaqueu, tratando a vida, o coração de muitas pessoas, ainda hoje, até os dias de hoje, e até a volta do Senhor, com certeza Deus também tem a falar ao seu coração. E o amor de Deus, que alcançou Zaqueu lá no alto daquela árvore, no topo daquela figueira, quer também alcançar o seu coração. Assim como Jesus pôde dizer a Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, é o que Deus diz também para você. Desce depressa desse seu orgulho, desta sua forma de ser, de se julgar ser superior a todas as pessoas, de que você se julga melhor do que as outras pessoas. Desça desse seu orgulho. Não permita que o orgulho invada o seu coração. Talvez essa tenha sido a colocação de Jesus aqui para Zaqueu. E assim, Jesus também diz a você, desça do seu salto alto, para que ele possa fazer aquilo que é necessário na sua vida. Capítulo 19, versículos 5 e 6 diz, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, desça depressa, Zaqueu, né? Pois eu tenho que ficar na sua casa hoje. Ele desceu depressa e o recebeu com grande alegria. Jesus, quando chega, faz o convite, é necessário ter sinceridade no coração. É abrir o coração e buscar ao Senhor com sinceridade, sem orgulho, mas com humildade, reconhecendo Cristo ser o Senhor, ser superior a cada um de nós. Não é Cristo que precisa de nós, nós precisamos de Cristo. Não é Deus que precisa de mim e de você. Eu e você precisamos de Deus em nossa vida. Não importa quão alto, né, você pensa ou possa estar. Quando eu digo alto aqui, é o seu grau, de repente, de conhecimento, o seu grau de instrução, ou sua qualificação profissional. Quantas faculdades você fez, quantos diplomas você tem. Se você já fez doutorado, mestrado, seja lá qual for a função, não importa qual o grau de conhecimento, qual altura você possa ou pensa estar, achando que você não precisa de Deus. Sabe por quê? Porque onde você estiver, o amor de Deus te alcança. E quando o amor de Deus alcança o coração de uma pessoa, essa pessoa é quebrantada. Porque o amor de Deus ultrapassa qualquer limite. Molda a vida, coração daquele que busca e quer ter nesse Deus, o seu Deus. E quer, reconhece e tem a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Ninguém está longe demais o qual Deus não possa alcançar. Mas vemos aqui uma segunda posição. Primeira posição, quando Zaqueu estava lá no alto, no topo. A segunda posição que nós vemos aqui, quando Zaqueu estava por baixo. Lá na árvore, Zaqueu estava por cima. Como muitas pessoas se acham, né? Quando estão por cima, estão no auge. Cargos bons, bons salários, função naquela que é top. Se julga ser aquela pessoa insubstituível, coisa que não existe ninguém insubstituível. Mas o coração do ser humano é assim. Então Zaqueu, quando estava lá no topo da árvore, lá em cima, né, no topo da escalada social, ele se achava superior, rico, isolado, não é? Ficava ali distante dos outros, se achava intocável, quase um rei.
Mas na intimidade, ou seja, no aconchego do seu lar, a história era outra. Versos 2 a 4, vivia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Queria ver quem era Jesus. Há muitas pessoas querendo ver Jesus, querendo saber quem é Jesus, só saber, conhecer quem é, para ter uma ideia, para fazer o seu julgamento, fazer a sua lista. Mas não estão dispostas a abrir o seu coração para que Jesus faça a morada, para que Jesus visite a sua casa, esteja ali com ele, possa viver ali com ele. Porque quando Zaqueu colocava a sua cabeça no travesseiro, ele sabia quem ele era. Lá no seu íntimo ele sabia que ele era uma pessoa desonesta, uma pessoa que, pela sua desonestidade, como cobrador de impostos, chefe dos cobradores de impostos, ele era desonesto. E, portanto, por causa disso, era odiado, desprezado pelo seu próprio povo. Era um homem solitário e também um miserável pecador. Quase sempre é assim. Nós, como seres humanos, quando nos deixamos, deixamos com que as coisas subam para a nossa cabeça, no meio do público nós bancamos o tal, os superiores, pessoas de posição, queremos o primeiro lugar, o melhor lugar, mas quando estamos na nossa intimidade, lá na intimidade do nosso coração, nós sabemos exatamente quem somos. Pessoas pecadoras, pessoas ruins, pessoas cheias de frustrações, pessoas cheias de desilusões, em muitos momentos pessoas mal amadas, porque o orgulho fala muito mais alto. Mas assim como o amor de Deus alcançou Zaqueu no mais profundo abismo em que sua alma se encontrava, Jesus também quer encontrar. Jesus também quer entrar no seu coração. Verso 5 ele diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois eu tenho que ficar na sua casa hoje. Essa palavra de Jesus para Zaqueu é a mesma palavra que ele está dizendo a você. Coloca aí o seu nome e Jesus dizendo para você que hoje convém que ele vá ficar na sua casa, ou seja, a sua casa, o seu lar, o seu coração. Jesus faz esse mesmo convite a você. Ele espera que você vire para ele e diga para ele entrar no seu coração, na sua casa, para que ele entre e faça morada no seu coração, para que você seja uma pessoa nova, transformada. Porque não há pessoa pecadora em que o amor de Deus não possa alcançar. Não há. Ninguém está longe demais do amor de Deus, a ponto de o Senhor não poder alcançá-lo. Não existe. O que existe sim é o ser humano diante do seu orgulho não querer este amor de Deus. Não querer esta oportunidade que Deus lhe dá. É não aceitar de que ela é uma pessoa pecadora e que ela precisa da graça, do amor e da salvação de Deus em Cristo Jesus. Jesus queria conhecer Zaqueu em sua intimidade, assim como Jesus quer conhecer você na sua intimidade. Jesus queria conhecer o vazio do coração de Zaqueu, assim como quer conhecer também o vazio existente em seu coração e a falta de expressão na sua existência. Você pode falar, mas como assim? Sim, o seu coração ele é vazio. Por isso você tenta preencher, achando que as funções, os cursos, os diplomas,
preenche o vazio existente em sua vida. E não é verdade, só vai ser preenchido o vazio existente em sua vida com a presença de Cristo. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, acabou ali a farsa. Zaqueu se levantou e admitiu publicamente os seus pecados e se propôs a fazer ali um imenso conserto em sua vida. E Jesus desafia você hoje também a fazer um conserto em sua vida, a ter uma mudança, uma transformação de vida. Verso 8 do capítulo 19 diz: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado, ou seja, extorquido alguém, o restituo quadruplicado, ou seja, 4 vezes mais. Querido, não importa quão por baixo você pensa estar, ou que você possa estar, o amor de Deus em Cristo, Ele é capaz de alcançá-lo, porque ninguém está longe demais a ponto de não ser alcançado por esse amor. Meu irmão, você que às vezes está lá na igreja, participa, talvez você é uma pessoa que está com vazio em sua vida, porque você acha que tão somente indo à igreja, estando lá na igreja, participando na igreja, é o suficiente para preencher o vazio existente em sua vida, e não é verdade. A palavra de Deus é aquela que nos confronta e mostra que nós precisamos estar constantemente buscando e vivendo sob a direção e o cuidado de Deus. A palavra de Deus nos mostra, através de Zaqueu aqui, que não importa quão alto ou quão baixo, ou quão por baixo você pensa ou possa estar. Porque o amor de Deus em Cristo Jesus é capaz de alcançar a qualquer pessoa. É capaz de alcançá-lo, sabe por quê? Porque ninguém está longe demais de ser alcançado por esse amor do Senhor. Zaqueu era um homem que, ante a sociedade, ante o seu povo, era um homem desprezado, porque ele era desonesto. Podemos dizer aqui que ele era aquela pessoa que acabava roubando das pessoas, tirando das pessoas, muito mais do que era necessário. Mas ele reconheceu quando ele abriu o seu coração e aceitou o convite de Jesus. E a minha pergunta para você é: você não está disposto, não quer também abrir o seu coração e aceitar o convite de Jesus? É assim como ele disse para Zaqueu: Zaqueu, convém que eu vá morar na sua casa ou ficar na sua casa hoje. E Jesus está dizendo isso para você: convém que eu vá ficar em sua casa hoje. Mas ele não quer ficar somente hoje. Ele quer fazer morada na sua casa. A casa que eu digo que é o seu coração. E quando o Senhor adentrar o seu coração, transformar a sua vida, por meio da sua vida, pode ter certeza, o seu lar será transformado. Porque o amor de Deus não tem limite. Ninguém está longe demais, distante demais, o qual não possa ser alcançado por este amor. Você não quer abrir o seu coração? Você, meu amado irmão, minha amada irmã, você não está disposto a dizer: Senhor, venha fazer morada aqui no meu lar. Dê ao Senhor o primeiro lugar da sua vida. Você pode dizer: pastor, mas eu dou o primeiro lugar na minha vida. Não. Se você parar para analisar bem a sua vida, você não tem dado o primeiro lugar ao Senhor. E assim como o Senhor fez o convite a Zaqueu, Ele faz o convite a você. Ele quer fazer morada em sua vida. Abra o seu coração. Não importa qual grau você tem, o que você é lá na sua empresa, e se tratando de graduação de posto, Ele quer saber como é que está o seu coração. É nele que o Senhor quer trabalhar, é nele que o Senhor quer agir, é por meio dele que Deus quer transformar a sua vida e a vida da sua família. Eu quero orar com você.
Deus Santo, muito obrigado. Muito obrigado é a palavra que podemos expressar a nossa forma de agradecer ao Senhor pelo teu amor, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado. E acima de tudo, ó Deus, é a forma de expressarmos e agradecermos ao Senhor, porque o teu amor pode alcançar a vida e o coração de todo aquele que o busca, de todo aquele que reconhece que a sua vida precisa ser colocada no teu altar. Deus, obrigado. Obrigado porque em todo tempo, a todo instante, vidas têm se prostrado diante do teu altar, reconhecendo a Deus e aceitando este amor que lhe é demonstrado por meio de Cristo Jesus, cada vida em cada coração, daquele que foi criado à sua imagem e semelhança. Obrigado, Deus. Obrigado porque isso um dia pode acontecer em minha vida. E eu creio que neste momento há vidas sendo alcançadas, há vidas que estão se prostrando diante do teu altar, reconhecendo a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador pessoal. Eu creio, a Deus, que existem neste momento lares que estão sendo transformados, que estão sendo abençoados com a presença e com a ação do teu Espírito Santo, moldando e transformando vidas, restaurando relacionamentos, entre pais e filhos, famílias. Obrigado, a Deus. Obrigado porque o amor do Senhor pode alcançar todo aquele que abre o seu coração. Por isso, ó Pai, eu te louvo e te agradeço. E te peço, ó Deus, que realmente a graça, a paz, o amor do Senhor possa invadir cada vida, cada coração, cada lar. E que Cristo possa realmente ser o Senhor em cada vida, em cada coração. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por este amor tão grande, amor que nos constrange, que mostra quão pequenos somos e quão necessitados somos deste amor do Senhor. Muito obrigado por ser este amor expresso na pessoa de Jesus Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador, em nome de quem oro, em nome de quem eu peço, em nome de quem eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, que Deus te abençoe, que você saiba, que você reconheça que ninguém está longe, tão longe, o qual o amor de Deus não possa alcançar. Ele haverá de alcançar o seu coração, se você abrir o seu coração e disser sim para o Senhor, em nome de Jesus. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus, que Deus te abençoe e te conceda uma semana debaixo da graça, do amor e da misericórdia do nosso Deus. É o que desejo aqui, Pastor José de Paula. Uma semana de bênçãos para a sua vida, em nome de Jesus. Amém.